Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Banrisul. O grande Banco do Sul. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates que nos traz hoje futuro prefeito, ao menos legalmente é isso, o governador Walter Naves, o presidente da Câmara. Deus e você, hein? Aí, que beleza. Sorriso dele. Começamos bem. Mas recuperado? Saí agora ao meio-dia da Santa Casa, muito bem atendido. Quero agradecer ao nosso desembargador Engler, ao doutor Jorge Hertz, o diretor médico, e aquela instituição fabulosa que é a Santa Casa. Tive uma crise de divertículo, aliás, é a quinta que eu tenho. Dr. Weston, Dr. Ismael Maguilni, que eu devo me operar agora depois do Carnaval, infelizmente. Vou ter que ir para a cirurgia. Mas saio num dia histórico para o Brasil e muito feliz de poder, imediatamente após a conclusão do Tribunal Regional Federal, estar com vocês aqui compartilhando essa bancada para comentar os resultados do julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, da condenação. Aliás, quem está numa situação hoje complicada aqui é o nosso vereador de eleição. Normalmente, quando eu venho, me complico, né? Não, mas hoje especialmente. Prensam, né? Depois de levar 3-0, Adeli. Nós vamos comentar, depois vamos discutir isso com serenidade. O momento exige todos nós estamos serenidade. Todos nós estamos infelizmente, serenos. Como diz Humberto Eco, né, o Facebook deu margem, toda essa parafernália, se fala qualquer coisa, as pessoas não têm mais medida da linguagem. Eu sou um cidadão, o Walter sabe muito bem isso, pela convivência no último tempo, e vocês aqui também pelas conversas, discussões. Essa linguagem chula, rebaixada, violenta, não ajuda a democracia. A gente não chega a lugar nenhum. E eu estou aqui com alguns doutos juristas, vou aprender um bocado, porque eu sou apenas aprendiz. Mas estou estudando. Na última semana, estudei muito sobre o direito penal do inimigo. Acho que é um debate importantíssimo. Tem gente muito boa escrevendo, falando, ensinando. E nós vamos fazer esse debate. Nestor Rey. Não, eu penso que no Brasil começou com o Fernando Collor, depois com a presidente Dilma Rousseff, e agora nós temos um ex-presidente da República com essa condenação severa, em que os recursos jurídicos, em meu juízo, respeito a opiniões em contrário, são meramente protelatórios. Não terão o condão, imagino eu, com o maior respeito aqui, meu mestre e professor, que é o Paulo Olímpio, imagino que eles têm mais um caráter protelatório do que propriamente um condão absolutório. Então sempre é ruim para o país passar por esses traumas, mas também há um lado positivo em tudo isso, que é o que se convenciona chamar em país civilizado de justiça para todos, para que as pessoas saibam que há limites, que há uma série de balizamentos que devem balizar o homem público, que é o império da lei, e o particular. E para dar uma no cravo na ferradura, concordo quando ele acha que esse caso extrapolou todo o bom senso. Houve, por parte do governador Tarso Genro, um verdadeiro absurdo do ponto de vista volitivo, dizer que a justiça do Brasil estava em xeque hoje, mas isso é um absurdo sem precedentes. De um ex-ministro da Justiça. Ainda mais que o ex-governador Tarso Genro, ex-ministro da Justiça, foi um dos próceres do chamado direito alternativo, ou direito achado na rua, onde se pregava a figura do juiz como protagonista do processo. O juiz justiceiro. Este foi o movimento que o ex-governador Tarso Genro apoiou fortemente. E agora, quando não vem em seu favor, essa questão acontece. Nos ensinou a vida como advogados, e tenho aqui, insisto, no professor Paulinho, meu professor, a nossa dimensão humana está em aceitar a contrariedade. Eu muitas vezes saio muito contrário dos julgamentos, mas nós temos que respeitar, refletir, tornar sobre os nossos passos, tentar convencer dialeticamente. Agora, as ameaças que foram feitas, as coisas que foram ventiladas, o nível que essa discussão estabeleceu... Paulo Olímpio Gomes de Desculpe, Souza. foi um nível venezuelano. Me parece que os comentários que me antecederam disseram com razão que as paixões afloraram.
o país estava dividido, passionalizado com este processo. Um processo de um tribunal ensejou medidas preventivas de segurança nunca vistas. Desnecessárias. Né? Talvez tenha sido desnecessários, mas a mobilização e as ameaças que eram feitas se justificam. Claro. E o que se viu? Se viu um exemplo de um julgamento. Quero aqui de público cumprimentar a 8ª turma do Tribunal Federal, o meu ex-aluno, para minha honra, Leandro Paulsen, que presidiu a sessão, e os demais componentes, Gebran Neto, Victor Laus, pela forma objetiva, sem nenhum espetáculo, cingindo-se ao exame da prova dos autos e, tecnicamente, uma decisão que, além de analisar com profundidade a prova e justificar os votos condenatórios unânimes, foi altamente pedagógica. Os votos foram pedagógicos e a oportunidade foi única, porque este julgamento televisado para todo o país, da forma que foi, mostrou de forma cabal de que um processo judicial é levado de forma isenta, independente das paixões políticas que criaram todo esse ambiente polarizado que a nação estava vivendo nesses dias. Deputado Marcel Van Hatten. Foi um julgamento sereno e, baseado na prova, buscou um resultado Deputado Marcel Van Hatten. A prova. Boa noite, Paulo Sérgio. Parabéns ao tribunal. Boa noite a todos os telespectadores. Quero me somar também às manifestações anteriores e saudar os demais debatedores. Começar dizendo que foi uma vitória do Brasil. 3-0, uma vitória do povo brasileiro, tanto do povo que foi às ruas, um processo longo, demorado para ver o impeachment de uma presidente da República, em primeiro lugar. Depois, uma vitória do povo brasileiro que apoiou a Lava Jato, que foi às ruas também apoiar o juiz Sérgio Moro. Afinal de contas, não faltou quem criticasse, quem fizesse política em cima de um assunto que é eminentemente jurídico. Sim, Luiz Inácio Lula da Silva foi um político e continua sendo muito relevante no Brasil, uma figura pública de muito peso. Foi presidente 2 vezes, elegeu a sua sucessora. Mas isso não significa que um julgamento em um Estado de direito, em uma democracia, seja um julgamento político. Era um julgamento baseado em fatos, em provas, em testemunhos, em documentos. E, portanto, é uma vitória do povo brasileiro que tem apoiado a Lava Jato e tem demonstrado, e está demonstrando agora, porque no Parcão vai haver, e já está começando a haver, o Carna Lula, né, uma manifestação em apoio a essa decisão do Tribunal Regional Federal, que nada tem a ver com as manifestações que estavam fazendo ali próximos ao Tribunal Regional Federal, aqueles que são integrantes, eu não chamo de movimentos sociais, caro Paulo Sérgio, chamo de movimentos marginais. Porque quem age à margem da lei, como faz o MST, quem age insuflado por uma presidente de partido que diz que vai ter que matar gente se condenar Lula, está atuando como verdadeiro marginal. É uma vitória, portanto, do povo brasileiro e trouxe aqui a bandeira do Brasil para celebrar isso. A Unimed Porto Alegre tem vantagens para a sua equipe viver o verão com mais saúde. Contrate agora um plano de saúde e ganhe carência zero para consultas e exames. Além de tudo, 10% de desconto nos 6 primeiros meses. Ligue o 0800 510 4046. 4646, melhor, 0800 510 4646. Ou acesse unimedpoa.com.br e aproveite a promoção até o dia 31 de março. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, este é o nosso plano. Vereador Inicial, claro que o senhor agora está já observou que está com grupos antagônicos aqui, né? Não, ou um grupo antagônico. O importante é que a gente possa vir aqui no teu programa e fazer o debate.
Eu espero, sinceramente, como me fizeste uma cobrança no final do ano passado... Lá foi 3-0, aqui é 4-1, eu sou o meu. Eu pretendo, toda vez que for convidado ou convocado, estar aqui contigo para fazer os debates. Quero me parabenizar para o senhor ter coragem. O vereador, deputado Adão Vilaverde era para estar aqui. Cancelou a vida dele. Eu quero debater sempre com quem quer que seja, mas eu sempre vou pedir para os debatedores cuidar na linguagem. Eu não gosto da expressão, não posso concordar da expressão do Marcel. Tá? Eu nunca fiz atividade marginal, eu sempre agi dentro da lei e sempre vou fazer tudo, e fiz hoje tudo no partido e nos movimentos sociais que eu participo, para que se respeite a lei. Quem começou a botar para baixo o Brasil foi o PT. Coisas em Porto Alegre, tá? Foram pessoas que usavam máscaras. Sim, ligados a quem, Adeli? Ao PSOL. Ou black blocs, que ninguém Ligados ao quer PSOL. identificar. Que é o PT Mirim. Eu vou tentar falar. Tá? Eu não posso responder por quem usa máscara. Eu tive a coragem de, em 2013, escrever 2 artigos fazendo duras críticas às chamadas jornadas, porque tanto a esquerda quanto a direita bateu palmas dizendo que, finalmente, o povo ia à rua para reivindicar. E houve muita quebradeira e daquilo não saiu grandes coisas. Não é por ali. Nós queremos reinventar o movimento sindical, o movimento comunitário que está em crise, com a reforma trabalhista que sabem os advogados que estão nessa mesa, que os sindicatos, tanto laborais quanto patronais, estarão cada vez mais em crise se não souberem se reinventar. E nós queremos andar pelas ruas da cidade fazendo o debate com quem quer que seja. Me permite, Walter, toda vez que eu for convidado, convocado para qualquer debate, seja onde for, na imprensa, numa instituição, e lá na Câmara nós vamos fazer debates, eu disse hoje ao grupo de vereadores, porque alguém espalhou uma fotografia fake, um colega nosso, talvez ele não soubesse, mas eu sempre digo, cuidado com espalhar fotografias e notícias inverídicas. Isso cria um clima de mal-estar entre colegas, como é o nosso caso, e nós queremos, com a presença do Walter, fazer o mais amplo debate na Câmara. Nós começamos bem esse ano. Eu fui com muito orgulho aluno do professor, o meu querido professor. Também foste, e fui colega, Nestor e fui colega de Guerrilheiros da Notícia, e continuo colega aqui. Aprendi muito com ele e aprendi muito com o meu velho de Direito Penal. Fui colega do Marcel num curso que nós fizemos lá na URGS e fui aluno do professor César Saldanha, que é uma das maiores cabeças a respeito do constitucionalista e teoria geral do Estado, né, e ciência política. E é da autoria do professor César Saldanha esse livro que fala da supremacia do direito no Estado democrático e os seus modelos básicos. Ele fala do modelo alemão, do modelo da Common Law, do modelo francês e do modelo que nós vivemos aqui no Brasil. A Constituição Federal, que é a lei maior de um país, e o Brasil é um país democrático, nós temos 3 poderes que se organizam. O legislativo, que é o poder originário, os deputados, que são os representantes do povo, eleitos para fazer as leis, o poder executivo, que tem que governar, que são os governos, e o poder judiciário, que tem que aplicar as leis, e um órgão de controle, que é o Ministério Público. Pois o que o PT fez nesses últimos dias foi colocar em xeque as instituições brasileiras. E me parece que, inclusive, no último voto do último desembargador, que foi o desembargador Laus, ele começa se dirigindo à imprensa internacional, porque ele quis afirmar a soberania e a independência do Poder Judiciário brasileiro. Porque se levantou uma onda de suspeição feita, não é o caso do Adeli, ele é um político moderado do PT, mas pela enorme maioria dos próceres do Partido dos Trabalhadores. Inclusive por um ex-ministro da Justiça do nosso país, que deveria zelar exatamente por os mandamentos constitucionais, por um ex-governador do Estado do Rio Grande do Sul, que é o senhor Tarso Genro, como disse o meu querido Nestor. Me desculpem que o raciocínio ainda não está fluindo da forma que eu gostaria. Mais do que isso. E não é só PT, como disse o Marcel, é PSOL. Eu estava na prefeitura quando o PSOL fez o primeiro ato de vandalismo e de ataque contra a prefeitura. Eu vi ontem, não gostaria de ter visto, a pré-candidata à presidência da República, Manuela Dávila, fazer um discurso em frente à Assembleia Legislativa, que é um discurso que ela entrou lá como pré-candidata a presidente, eu acho que não sai nem como candidata à síndica do edifício dela. Porque não pode alguém que se propõe
venha ser chefe de uma nação, corroborar os atos que hoje a Justiça disse de novo. E quero dizer por último, Paulo Sérgio, eu pedi para colocar na porta da Câmara de Vereadores, no frontispício da Câmara de Vereadores, no dia na segunda-feira foi instalado, eu infelizmente não pude estar lá, mas foi instalado, um outdoor que diz que é uma manifestação do Poder Legislativo de Porto Alegre, que o poder seja exercido em nome do povo e que ninguém esteja acima da lei. Na verdade, essa é a síntese dos 2 primeiros artigos da Constituição brasileira. Estou começando a voltar a acreditar na justiça brasileira. É duro aguentar petistas, todos mentem. Polícia Federal, Ministério Público, desembargadores, juiz Moro e o seu Lula é a vítima. Por favor, não brinquem assim, Luciano. Olha aqui, o que se viu e se recolheu desse julgamento. O ex-presidente Lula responde a 4 processos. Está denunciado por 4 processos. Neste aqui, dentro da Lava Jato, ele respondeu pelo triplex. Tem o sítio de Atibaia, tem o outro apartamento vizinho ao seu e tem o problema de Brasília, das medidas provisórias. São 72 crimes imputados ao Lula. Pois bem, o que se viu hoje? E esta turma já julgou 24 processos com esse da Lava Jato. Eles têm o domínio de toda a operação. E quem assistiu, como eu, esse julgamento, viu que, sem, evidentemente, imputar outros fatos, senão aqueles descritos na denúncia deste processo, eles mostraram que a presença do ex-presidente Lula permeia em toda a operação. Então, o que se vê e se percebe? Não só permeia, como coordena. Não, eles disseram literalmente que ele era o arquiteto e o executor do esquema criminoso, pois bem, da empresa criminal. Então, com esta prova que se imputava de ser frágil, chega-se a essa conclusão unânime, aumentando-se até a pena, não sei. Eu imagino o que espera o presidente nos sucessivos processos que vêm aí. Antes do Nestor, Christian Rocha de Novo Hamburgo, a condenação do ex-presidente Lula era vista mediante as inúmeras provas que contra ele existiam. Difícil entender esta parcela da população que ainda insiste em apoiar um cara que quebrou o Brasil com seus atos de corrupção e agora comprovadamente. Queriam comprovação? Aí está. Abraço e parabéns pelo programa. Assisto todos os dias. Nestor. Eu tenho referido aqui no programa que nós temos que voltar à normalidade da vida democrática e de um país que, mesmo com as mazelas que nós temos, precisamos manter um debate equilibrado. O Adeli, por exemplo, tem uma visão política certamente diferente da dele, mas sempre foi um colega de debate respeitoso, comparecente, para usar uma... nunca se negou a comparecer, dialogar, conversar. O Adeli está sempre disposto. E o meu afeto por ele está acima dessas está acima, exatamente, odoriquiana. E do regionalismo nordestino, assim, que gosta de usar esse tipo de expressão. Mas o meu afeto por ele está acima dessas questões da política. E vou me manifestar sobre o que ele disse, porque o Marcel não disse que ele era um marginal, ele falou o seguinte: os movimentos marginais. E o João Pedro Stedley tem agido como um marginal, não como uma figura líder de movimento social, pregando um posicionamento público com laivos, com pinceladas de fascismo. Ou seja, se o tribunal me absolver, o tribunal é bom. Se o tribunal me condenar, o tribunal está numa conspiração contra mim. Então, discordo. Começo a acreditar na justiça. Não, eu não começo a acreditar na justiça. Eu faço profissão de fé na advocacia e ainda sinto, quando entro nos tribunais, vou fazer uma sustentação oral, o friozinho da barriga. O que vai sair daí? Será que eu consegui convencer? Será que as minhas teses são razoáveis? Então, eu concluo dizendo o seguinte: o meu repto é sempre aqui, o Paulo Sérgio tem me convidado e me prestigiado, não é? É sempre nos dito, vamos voltar à normalidade, gente, vamos nos espelhar nos países normais. Ganhar uma eleição não é ganhar uma revolução. A alternância no poder é fundamental. Agora, as coisas parecem, se eu perder, é o caos, é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. É natural que os países, nas democracias, haja desgaste. E eu espero
que esse acontecimento de hoje se repita em relação ao julgamento que vai acontecer em relação ao presidente Temer quando ele abandonar a presidência da República, que vai acontecer em relação ao Aécio Neves e que vai acontecer com várias pessoas da política envolvidas em malfeitos. Não acho que nós devamos proteger ou querer a justiça tem que ser para todos. E se essas pessoas cometeram... E para mim, Aécio cometeu, para mim, Temer também está envolvido. Inscrições aqui, então, o Ademir. Eu concluo, é só essa... Marcelo, olha aqui, ó. Este discurso do verde e amarelo nós já conhecemos muito bem. São os mesmos que povoaram a Guete para empossar Temer, presidente da República, Jorge do Carmo de Tapes. Vamos ver o Ademir antes e depois o... Se precisar de algum tempo meu, pode passar para ele, que ele está em minoria. Eu quero que a gente siga essa visão resiliente que o Nestor colocou aqui. Que a gente possa fazer o debate sobre todas as questões da nação brasileira, do Estado do Rio Grande do Sul e do nosso município. Quando o Walter coloca esse cartaz lá na Câmara, é também para dizer que a Câmara é altaneira. Ela tem posição, o prefeito tem que respeitar a Câmara. Isso é um recado também. Então, acho que tudo bem. Agora, eu quero ver que o debate seja feito sobre as malas do Gedel, sobre os rolos do Cabral. A mala era do Gedel ou o apartamento era do Gedel? Os apartamentos. Como assim? Esses já estão presos, os dois? Não, estão presos, mas quero ver as condenações. Não, um está só com tornozeleira em casa. Quem é que está? Tem alguns. Gedel? Rocha Loures. Gedel está preso. Não, o Gedel Eduardo Cunha está preso. Casa. Cabral está preso e eu espero que o próximo que seja preso é quem foi condenado hoje. Não, é o seguinte, Walter, o que eu quero é que se faça um debate sobre todas essas questões. Inclusive, tem coisas espetaculosas. Nós conversávamos aqui, mas eu vou dizer, eu não concordo com absolutamente nada do Cabral. Sempre tive muitas restrições quando alguns companheiros achavam que ele podia até ser o candidato a vice. Tá? Não era a minha posição e não é a minha posição. Mas a justiça, no caso foi a Polícia Federal, foi espetaculosa no caso dele. O Nestor vai dizer, mas tem muito traficante que também teve tornozeleira, teve as correntes nas pernas, etc e tal. Eu acho que isso é espetaculoso. Isso é espetaculoso. Como é espetaculoso também dizer que vai ter 286 anos de condenação por Cunha. Entende? Eu acho que nem somando todas as coisas pelo Código Penal chega a isso, mas foi largado. A gente sabe que quantos anos a pessoa fica na prisão, professor Paulo Olímpio? Não, mais do que 30. Mais do que 30. É para cumprir penas acumuladas, exatamente, somadas. Mas elas têm uma função, essas penas acumuladas. Vamos ouvir o Marcelo agora. Marcelo. Eu quero aproveitar o gancho também feito pelo Nestor em relação à questão dos movimentos sociais. Eu faço questão em desfazer esse termo, porque usam movimentos sociais para dizer que estão representando a sociedade. Não, são movimentos marginais. O MST é um movimento criminoso, que age à margem da lei. O Cabo Valdeci, aliás, que infelizmente foi degolado, né, na época, nos anos 90, uma manifestação do MST, membro da Polícia Militar, e que, de triste memória, lamentavelmente, o que aconteceu naquela época demonstra muito bem como esse tipo de movimento é realmente marginal, e por isso que eu uso esse termo. Em relação ao verde e amarelo, eu tenho orgulho da bandeira do Brasil. Eu tenho orgulho e quem votou em Michel Temer não fui eu. Quem votou em Michel Temer foi quem votou em Dilma Rousseff. E quem empossou Michel Temer foi a Constituição da República Federativa do Brasil. Votei no Aécio e não fui embandeirado para a rua defender o Aécio quando surgiram as denúncias. Já o pessoal do PT, sai denúncia contra Dilma, sai denúncia contra... O Gedel foi ministro da integração do Lula. E agora precisa ser condenado de acordo com os petistas, porque, afinal de contas, estava do lado do Temer. Não. O Eduardo Cunha foi aliado também do PT. Foi aliado do PT, ou seja, depois que não é aliado, aí não serve mais. Tem que mudar essa prática. O nosso país é um só e a bandeira é essa aqui, é verde, amarela, azul e branco. Nós precisamos respeitar a nossa bandeira, não é vermelha. Infelizmente, esses movimentos que foram às ruas agora, nos últimos dias, defender um bandido agora condenado em segunda instância, foram lá com bandeiras vermelhas, foram lá demonstrar uma cor que não é a cor do meu país. Paulo Sérgio, infelizmente, agora é a vez do nosso presidente da Câmara. Paulo Sérgio, infelizmente, ouviu comentário com relação a projetos no Brasil. Funciona assim, o prefeito
do município envia para a Câmara algo benéfico à sociedade. Na primeira votação é reprovado. Após as concessões, os vereadores recebem benesses e a aprovação vem. Imagina na área estadual e federal as negociatas. Presidente da Câmara de Porto Alegre. Eu acho que a pessoa está repetindo um lugar comum. Eu convido ela que se aproprie da política, que participe mais no dia a dia, que é a única forma de desmitificar essas coisas. O Adeli falou no início que as medidas de segurança eram desnecessárias. Eu quero, com todo respeito, discordar disso. O secretário César Schirmer está de parabéns. Eu acho que comandou um processo que, na verdade, respondeu a ameaças que eram feitas por lideranças políticas, as mais importantes. A ex-presidente Ré, aliás, em processo penal, Gleisi Hoffmann, ameaçou publicamente. Outros tantos líderes ameaçaram publicamente. Na verdade, chamavam o movimento a uma espécie de luta armada. O Marcel acabou de lembrar o soldado Valdeci. Eu quero lembrar que há 3 anos atrás... Mas vocês estão promovidos a cabo pós-morte. Ele foi promovido, ele foi degolado... Uma grande promoção. Ele foi degolado na esquina democrática por um... Ele foi degolado, eu quero lembrar, na esquina democrática. Será que era desnecessário naquele momento? Ou será que foi necessária a morte dele? Há 3 anos atrás... E ganhou o abrigo da prefeitura, né? E Olívio Dutra prefeito. Do PT. Há 3 anos, ganhou abrigo. Ganhou abrigo. Terrível. Há 3 anos atrás, nessas jornadas que o Adeli falou, no Largo Glênio Pérez, um brigadiano da nossa briosa Brigada Militar levou um paralelepípedo na cabeça e está hoje... entrevado é a expressão. Agora, em Cachoeira do Sul ficou... Por que não se descobriu quem foi? Porque não se descobriu, porque no meio da multidão é impossível. Né? Então, entre 5 e 10 mil pessoas, então todas as medidas que foram tomadas, e a Câmara fez parte disso, nós participamos das reuniões, eu conversei com o chefe da segurança, nós fizemos um perímetro de segurança e não funcionamos, infelizmente, desde ontem a partir do meio-dia e durante hoje todo dia, por força do quê? Dessas ameaças que foram feitas. Agora, imagina o seguinte, e se houvesse um caso de violência contra um desembargador, doutor Paulo Olímpio, né? E se alguém desse um tiro num desembargador? Ou se alguém atirasse algum objeto e machucasse um agente, para a imprensa toda internacional ver, nós estaríamos nesse momento responsabilizando as autoridades brasileiras que não tomaram as medidas adequadas para garantir que a justiça no Estado Democrático de Direito pudesse manifestar de forma soberana. O CREMERS está lançando mais uma edição da Operação Verão com Saúde. O objetivo é avaliar as condições do trabalho médico e do atendimento à população durante o veraneio. Equipes de fiscalização estão vistoriando unidades de saúde nas praias e o serviço de socorro nas estradas que levam ao nosso litoral. CREMERS, estado de alerta pela saúde. Complementando aqui, doutor Paulo Olímpio, tem que colocar o Lula na cadeia junto com o Sérgio Cabral, na mesma cela. Os dois são amigos íntimos, vão se dar muito bem. Este é o primeiro, tem mais. Paulo Sérgio pergunta para a bancada onde foi o dinheiro dos patrocinadores destes acampamentos dos apoiadores de Lula, o Zago de Porto Alegre. Paulo Sérgio, só uma explicação. E o Jatinho? Bota na mesma cela porque tem curso superior. O telespectador tocou e aflorou no tema, na pergunta que não quer calar. Antes desse julgamento de hoje se especulava, e se for 2-1, se for 3-0, se for... várias especulações sobre as consequências deste julgamento. Pois bem, hoje nós temos um julgamento encerrado, unânime. Cabe o quê? Só aqui na 4ª região, aqui no Tribunal da 4ª Região, na 8ª turma, embargos de declaração para a própria Câmara. Depois disso, encerra a competência da 8ª turma do tribunal daqui. Está exaurida pela lei da ficha limpa, ou pela lei não, pela orientação da Suprema Corte, embasada na lei, sancionada pelo presidente Lula. Isto. Quem é condenado por colegiado. Num colegiado em 2º grau, como foi hoje o ex-presidente, e exaurida a atribuição e a competência deste tribunal, ele poderá ser preso. Isto está decidido aqui na 4ª Câmara, porque a sessão que compõe a 8ª e a 7ª turma já sumularam esse entendimento. Marcel Barraten.
Então, a medida é essa. Marcelo Ratten. Senão nós vamos... A expectativa é realmente... Não, e a expectativa, na verdade, foi dito aqui sobre a questão das penas, né? Que, aliás, Sérgio Cabral não deveria ter sido mostrado com algemas, né, nas mãos e nos pés. Agora, o povo, as pessoas querem ver os exemplos realmente da punição. Se perguntar, hoje, nas minhas transmissões ao vivo pelo Facebook, se perguntar ao povo o que acha a condenação de Lula de 12 anos e 1 mês, dizem, foi há pouco. Tinha que ser 100 anos. Prisão perpétua, pelo que fez para o Brasil, não só em benefício próprio, como em benefício do seu partido. E esse discurso que se faz nas redes sociais, aí, que alguns identificam como discurso de ódio, aquele de quem realmente ama o Brasil e está falando que não podemos aguentar mais esse tipo de governo como o PT fez no Brasil, não é discurso de ódio, é discurso de indignação. Porque quem se move pelo ódio é quem buscou dividir o país o tempo todo. Baseando-se no quê? Na ideologia marxista, do conflito de classes, na divisão entre ricos e pobres, na divisão entre brancos e negros, na divisão constante entre, inclusive, orientação sexual ou preferência sexual, como quer que se chame. Na verdade, o que se busca com o marxismo é essa constante divisão, esse conflito permanente que a população brasileira não aguenta. Quebra na Zenha. A polícia já controla o local, bombeiros já apagaram o fogo. Eu nem sabia que estava acontecendo isso. Nós pegamos essa... Só uma frase sobre as algemas, posso? Vamos devagar com uma frase sobre as algemas. Aparentemente era um incêndio. Não, na rua? Não, na rua. Tinha uma espécie de uma barricada na rua quando a gente vinha para cá, de fato, na Zenha. Uma barricada na rua que foi colocado exatamente. fogo. Eu peguei um garrafamento. Aliás, muita chuva, né? Foi uma vitória do povo brasileiro. Nunca vi uma sessão do júri tentando ser coagida pelos partidários do réu, Nelson Listeio. Permite só sobre as algemas falar uma coisa. Eu também acho que a espetacularização não é o caminho nessas questões que requerem ponderação, distanciamento e muito sopesar das coisas. Eu penso que as algemas, exemplo, em países de todo o mundo, eles são uma proteção para o policial. Eles são uma proteção para que o preso esteja contido e não machuque o policial. E eu, se tivesse decidido esse tema, eu deixaria essa avaliação para a polícia. Isso, para mim, não pode ser avaliação de diploma legal. Quem tem que ver meios de contenção para presos é a polícia. Se houver exagero, violência, bater, há corregedorias e há depois meios legais para os excessos. Agora, eu penso que a polícia deve... Eu não acho nem que seja... Serve como exemplo, mas não deve ser esse o móvel da imobilização. Deve ser a garantia do policial, que, aliás, morrem como moscas em todo o país. Outro departamento. Com o julgamento de hoje, espero que a justiça tenha sido feita, mas agora estou ansioso por 2019 pelo julgamento do Temer, que será um ex-presidente. Paulo Sérgio, pergunte aos defensores do Temer o que ele acha dos congelamentos dos investimentos na saúde, educação, salário mínimo e o governo bancar salários de R$30 mil. Parte da redução dos gastos públicos não passa pela redução dos salários de alguns varajados. Abraço desse telespectador assíduo, Rodrigo Lucas. O Rodrigo está confundindo as coisas. A primeira questão é a seguinte, os gastos públicos são crescentes. Eu não quero defender aqui o presidente, quero defender a medida. O que se fez e que foi necessário é congelamento dos gastos públicos. E aí, dentro daquele mesmo gasto que não pode crescer, tem que se decidir onde é que vai aplicar o dinheiro. Então, quer dizer, vamos dizer, não, vai diminuir o dinheiro na educação. Por quê? Tem que diminuir, por exemplo, o dinheiro, então, nesses grandes salários. Só que a questão dos grandes salários quase sempre enfrenta os privilégios, as prerrogativas, que estão presentes nos três poderes. Não é só no caso do Executivo, estão presentes no Judiciário e estão presentes também no Legislativo. Então, são problemas que a República, nós temos que ir aos poucos corrigindo. A democracia é mais custosa por esse aspecto. Mas eu queria falar só uma questão, Paulo Sérgio. Diziam durante todo o tempo que não havia provas contra o ex-presidente. E eu assisti hoje de manhã, desde das 8h30 da manhã até agora, às 6h30 da tarde, ou 5h30 da tarde, o julgamento. Duas questões do primeiro desembargador, do Gebran, que para mim chamaram muito a atenção e foram corroboradas, confirmadas pelos outros desembargadores. A primeira, com relação ao triplex. Estava no imposto de renda do presidente Lula e da dona Maria Elisa Letícia o triplex até o ano de 2015.
Ele tinha sido uma opção de compra feita com relação à Bancop. Depois o presidente Lula se valeu do seu poder para fazer com que a OAS assumisse uma espécie de massa falida da Bancop e estava no imposto de renda dele declarado até 2015 o tal do triplex. E mais do que isso, aí vem a outra questão. Ele visitou lá com o presidente da OAS o triplex, e tem fotos nesse sentido, e pediu naquela oportunidade que fosse construído um elevador de R$400 mil. Foi o valor, aí disseram para ele, mas é 400 mil, manda fazer, disse o presidente da OAS. Permite uma questão de ordem? Claro. O apartamento que estava na declaração de renda era um apartamento tipo, não era um triplex. Era no mesmo edifício. E esse apartamento tipo, houve a desistência da falecida esposa do presidente de prosseguir nessa compra. E ela estacionou por ali, continuou declarando, e aí houve essa tentativa de que este apartamento tipo fosse parte... Tipo triplex. Não, apartamento de 3 dormitórios normais. Tipo triplex. Quer o esclarecimento? Então é o seguinte, ela queria que houvesse o negócio que se desenha, que está ali nos autos, seria dado aquele valor, e esses valores alegados que adviriam de uma propina que o Partido dos Trabalhadores recebeu por força de contrato da Petrobras, 1.142.000 seria para a compra de modificações de imóvel, elevador, cozinha, kit, etc. E 1 milhão a diferença entre o apartamento standard e o apartamento triplex. Foram 2 milhões de reais. Foi a discussão. Foram 2 milhões de reais para equipar o apartamento. Nesses 2 milhões, 400 mil para botar um elevador privativo. Aí eu pergunto o seguinte ao senhor, será que um cara que veio para Porto Alegre para botar um elevador privativo? 400 mil reais. Não pode ser. 400 mil reais, 300... Todas as modificações do apartamento foi 1.140.000. Um elevador foi dito hoje. 40 mil. 370 mil reais. O engenheiro ligou para ele. É impossível um elevador de 400 mil. Mas é o que está acarreado. É o que veio aos autos. O engenheiro ligou, mas só para dizer o seguinte. Será que um... Só se for de hora. Será que um cara que manda botar um apartamento de 400 mil reais, será que não dava para melhorar o rango da turma? Ao invés de mortadela, não dava para ser presunto Parma, hein? Será que não dá? Por favor, pergunta para o Odeli. Em São Leopoldo, o prefeito do PT fala em ponto facultativo e a prefeitura fica quase vazia. Os CCs foram defender o Lula e fazer política no horário de trabalho. Desrespeito total com a população. Vai responder por impunidade. Pergunta para o Odeli se ele concorda com isso. Eu não sou prefeito. Bom, eu para respondo... Eu não concordo com isso. Não. Também não concordo, todo mundo sabe o que só pergunto se tu concorda. Eu sou uma pessoa que tem uma história de defesa da lei. Já fui duramente criticado quando fiz valer a legislação municipal contra um conjunto de falcatruas feitas na cidade, seja por alguns donos de casas noturnas que nós fechamos, o Walter fechou outras tantas, contra a questão da pirataria, do contrabando, era um cara de direita, etc e tal. Eu fiz valer a lei e eu continuo achando que tem que fazer valer a lei. Eu posso ter divergências sobre a aplicação da lei. Eu, por exemplo, já perdi ações na justiça. E daí? Eu perdi, não vou dizer, quando eu perco uma ação na justiça, vou dizer... Justiça não vale nada. Eu vou dizer que eu não concordo, eu vou... Que me frustrei. Então o senhor está criticando o ex-governador Tasso Genro. Eu não ouvi as falas do governador Tasso Genro. Eu tenho críticas a setores do judiciário que estão num ativismo jurídico tremendo. Eu discordo de posições do direito penal do inimigo, que os 2 primeiros procuradores, com todo o respeito, e eu já vou dizer, eu vou comprar o livro do Paulsen, porque eu vou fazer direito tributário esse semestre, a 8ª edição do livro dele, vou ler, porque eu sei que ele é bom no assunto, então não sou hipócrita, ninguém vai me dizer, não pode ler porque não sei o quê. Porque, inclusive, o Gilmar Mendes escreveu um livro incrivelmente maravilhoso. Não, ele tem um outro, A Força Normativa da Constituição, onde ele defende o resto, depois ele vai fazer outra coisa. Vinho para todas as ocasiões, inclusive no verão. Antes de ir curtir as férias, passe na Vinhos do Mundo e garanta os melhores vinhos e espumantes para brindar todos os momentos. Na Vinhos do Mundo, você encontra mais de 1000 rótulos nacionais, nesse Rio Grande do Sul, importados. Vinhos do Mundo, eleita a melhor loja de vinhos de 2017. Conheça as lojas da Cristóvão Colombo, 1493, da Lípio César, 203, da Getúlio Vargas,
onde o Walter compra os seus vinhos, 11,35. E eu sei que ele gosta do Malbec argentino. No aplicativo Unicred Cartões, você tem toda a exclusividade com a sua empresa. E você precisa ter na palma da sua mão o controle de seus gastos, segurança nas transações e praticidade para otimizar o seu tempo. Baixe o aplicativo na loja do seu celular. Caso ainda não tenha seu cartão empresarial, procure a unidade de negócios mais próxima e converse com um dos nossos gerentes. Unicred, mais valor para você. Vamos agora ao Quadro de Saúde com o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Ornelis, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, o nosso Gilberto Schwartzman, presidente da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina. Fale, doutor Gilberto. Boa noite, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, sou especialista no tratamento do câncer. Os senhores e senhoras não têm ideia de como o tratamento do câncer de mama avançou nas últimas décadas. Antes, as mulheres sofriam com a retirada da mama e com os efeitos colaterais do tratamento, que eram tóxicos e pouco eficazes. Hoje, a medicina aprendeu a separar melhor os tipos de câncer de mama, oferecendo tratamentos mais adequados para cada tipo em particular. A grande maioria das mulheres não necessita mais retirar a mama. Não é maravilhoso isso? Podemos oferecer cirurgia que preserva a mama, associada a tratamentos muito menos agressivos. Da mesma forma, as pacientes que necessitam tratamento medicamentoso são selecionadas de forma muito mais criteriosa e há novos medicamentos muito ativos e menos tóxicos. Ou seja, o tempo de tratamentos tóxicos e poucos eficazes ficou para trás. Discuta esse assunto com o seu médico. Diga ao coxinha do Marcel Van Hatten para ele levar a bandeira para o ator da Globo, não sei quem é o ator da Globo, e levar para o Paulo Maluf Zé Abreu. Do seu PP, sua solidariedade na cadeia. Aproveita e leva para ele umas maçãzinhas. Desculpa, eu não vou perder a oportunidade. Quem pode levar ele junto com o Paulo Maluf é o Lula. É uma foto maravilhosa, visitou em casa. Como é o nome do... Bom, já tinha exatamente. Não, o Álvaro falou exatamente o que eu costumo fazer contra a corrupção dentro do meu partido. Eu não tenho nenhum problema em denunciar isso, pelo contrário. Eu colhi assinaturas na época da Convenção Nacional do PP para que o PP não apoiasse Dilma Rousseff. Infelizmente, fomos patrolados por Ciro Nogueira, que é outro investigado na Lava Jato. E o que eu busco fazer com a renovação dentro do PP, com novas pessoas entrando no partido, é justamente que haja pessoas boas mudando o partido desde dentro. Acho que é algo que todo partidário deveria fazer. Infelizmente, tem gente que é partidária de partidos que, em vez de tentar mudar o partido desde dentro, defende a bandidagem. Eu mesmo Olha o que diz o nosso desembargador Emílio Papaléuzinho. Boa tarde, Paulo Sérgio. Parabéns pelo programa, pelo nível dos debatedores. Outro recado importante desse julgamento foi a consolidação do direito de defesa. Ao ex-presidente Lula não faltou oportunidade para defender-se. Um grande abraço a todos. Com os melhores advogados... Colorado, Emílio, um abraço para o Emílio também. E com os melhores advogados que o Emílio pode constituir. O Emílio tem que voltar ao programa. Não, mas o Emílio destacou mais uma virtude desse julgamento. E me parece, Marcelo, que no julgamento e na análise da prova, que foi minuciosa, eles voaram por toda a operação. Eles referiram os presos do PMDB, referiram os presos do PP, fruto da operação e dos 23 julgamentos da Lava Jato anteriores. Então, me parece que a isenção dos julgadores, a prova com que analisaram, foi cabal. Agora, Adelito, tu falaste no ministro Mendes há pouco. Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes pode ser olhado por outros olhos, com outros olhos pela turma do PT. Porque um voto define a jurisprudência da Suprema Corte se o julgamento em segundo grau, a condenação de segundo grau, determina ipso facto a prisão. Por um voto, e o Mendes está revendo. Então, já vai deixar de rever. Já vai deixar de rever. Conhecendo ele que eu vou ver, mas ele é o juiz mais liberal da Corte. Então, esse preso... ele é o juiz mais liberal da Corte. Esse condenado ilustre de hoje, num segundo grau, confirmado, que vai ser, já está confirmado, a jurisprudência do Supremo poderá voltar ao status quo ante. Qual era? Precisa
exaurimento de todas as instâncias, trânsito em julgado. Então, caberá recurso especial ao STJ, recurso extraordinário ao Supremo. Então, vamos ver o que o futuro vai determinar. O ministro Gilmar é o maior constitucionalista dos ministros do Supremo. Penal. Ele capitaneou no Tribunal Superior Eleitoral um vergonhoso voto contra o voto do ministro Benjamin do STJ, que deveria ter cassado a chapa Dilma Temer. A chapa. Porque as razões do... porque foi uma decisão administrada politicamente. Sim, mas aí é o seguinte, aí merecemos a crítica. Sim. Porque se tu é ministro do Tribunal Superior Eleitoral, tu tem que atender os ditames da lei. Referenda mais uma vez... que bate em Chico, bate em Francisco. Naquela ocasião, o ministro Gilmar foi muito mal, as cortes superiores... fundamentou não como ministro supremo, fundamentou como senador. Tu sabe disso, que as cortes superiores modulam politicamente as suas decisões. Não, a gente sabe disso. Mas ali houve se extrapolou que elas modulam. Quem é juiz, só quero fazer uma pergunta aqui só para terminar, para te responder. Quem é juiz, desembargador e ministro não deixa de ter um pensamento político. Agora, os julgamentos têm que ser como hoje. Tu pode estar contrariado, porque tu tem agora tem que ter embasamento técnico e fundamento. Quanto é que custaria? Vem cá, o que está em julgamento? Tu concorda que o Supremo poderá rever esse posicionamento. Concordo. E agora, concordo. Gente, deixa eu propor Deixa eu propor uma outra discussão. Para mim, o que estava em julgamento, para mim, o que estava em julgamento, além da acusação e do processo penal, que busca alcançar aquilo que a gente chama de verdade real, onde está garantido ao presidente da República a ampla defesa, o contraditório, o princípio da inocência presumida, um bom advogado como ele teve, o que está em julgamento, para além disso, era um projeto político. Esse projeto político que o próprio Procurador de Justiça disse que o PT desenvolveu um esquema criminoso para fim de se perpetuar no poder e para executar o seu projeto político. Por isso que eu falo direito penal do... Pois bem. Então, vejamos o seguinte. O Ministério Público, ele usou uma terminologia que não é jurídica. Não, é jurídica e é correta. É jurídica e é correta. Agora, vejamos o seguinte. O que é o ideário político do PT? Ou o que ele dizia? Que ia fazer a reforma agrária, a reforma urbana, e enfrentar a corrupção e quebrar a lógica do rentismo brasileiro, rompendo com os bancos e com o financiamento do Brasil. Foram investidos na Copa do Mundo do Brasil 30 bilhões de reais. Foi investido nas Olimpíadas 40 bilhões de reais. E só dá 3 números. E foi desviado da Petrobras 121 bilhões de reais. 40 bi, 30 bi, 120 bi. Eu pergunto a vocês, com esses valores, me ajudem aqui. Quanto é que custaria uma reforma agrária no Brasil? Para comprar, por exemplo, se pegasse 40 bilhões de reais, 40 bi, não seria suficiente para comprar terras no Brasil inteiro e assentar o MST, fazer vilas agrícolas, contratar engenheiros agrônomos e resolver esse problema? A reforma urbana, que as esquerdas tanto falam, não é só o PT, vamos pegar os outros 30 bi, além dos 40 bi da Olimpíada, 30 bi, Paulo Sérgio. Será que não era possível pegar 30 bi no Brasil? Com 30 bi não se resolveria o problema das favelas do Rio de Janeiro? Com 30 bilhões? Contratando arquitetos, abrindo rua, fazendo esgotamento, não se resolveria? 30 bi, certo? Nem é bom 30 bi? Então, para não falar dos 121 bilhões, mas se resolver esse problema, não. Por quê? Porque se o dia que resolver o problema, acaba o problema e acaba a clientela. E aí essa gente que eu fico pensando, iludida, que entra num ônibus para vir de chinelo para Porto Alegre, para ficar numa barraca de taquara e uma lona preta no Anfiteatro Pôr do Sol, para dar suporte a esse tipo de coisa, não se apercebe que, na verdade, sofre de uma síndrome síndrome de manobra. De Estocolmo. Síndrome de Estocolmo. Que essa gente perdeu a chance, me perdoa, Adeli. Nós, o meu partido, todos os nossos, os corruptos da política, mas liderados por essa visão, porque o PT governou 20 anos com o compromisso de resolver isso, Adeli. O compromisso era de resolver isso. O compromisso era de fazer a reforma agrária, a reforma urbana, de enfrentar os bancos. E esse era o compromisso. E aí o cara assume lá e me bota 40 bi em Olimpíadas, 30 bi em Copa e 120 bi para Petrobras. Tem que ir pro calabouço. Tudo começou em 2002 com o PT. Quer dizer, ninguém teve a presidência da República antes, ninguém passou pelo governo antes, ninguém resolveu o problema. Agora, quando o PT faz 400 e poucas escolas técnicas, aí não foi o PT.
Acho engraçado que o PT dizia que era melhor que todos os partidos, hoje se esforça para parecer igual, para esconder que é pior. É isso. Mas Marcel, é isso. Vamos respeitar. respeitar. Hoje está se dizendo igual a todos os partidos, dizia que era melhor. Eu estou te colocando aqui. Deixa ele falar, depois o deputado fala. Todo mundo quer bater. Não vamos resolver os problemas assim. Vamos verificar quantas escolas técnicas foi feito durante o governo do PT. Vamos ver quantas universidades foram criadas. Tudo fake. Como fake, Marcel? Tudo fake. Tudo fake. Vai dar uma olhada no que está acontecendo. Assim, tudo sucateado. É uma falta de respeito. Deixa ele terminar, depois ele fala. Não, termina dele. Tudo fake. Termina dele. Não. Isso é uma visão de moleque, não de político. Termina. Quem está faltando respeito. Quero ser criticado. Preconceito com a juventude aqui, porque sou mais jovem, moleque. Esse é o preconceito do petista. Marcel, vá procurar outro argumento. Vamos nos respeitar. Vamos parar com preconceito aqui. Não dá. Querido Paulo Sérgio, baita bancada de debates. É isso. O clima está tenso. Estão precisando aqui de um coronel da brigada. Que orgulho de nossos magistrados, o TRF-4. A lei é para todos. Prisão a todos, corruptos e ladrões. Fraternal abraço do comandante Nádia. Deixa eu fazer um depoimento histórico aqui, em função do trabalho pedagógico que teve esse julgamento e pedagógico para o país, para a nação. Por quê? Porque foi televisionado todo esse julgamento, todo o país... E sem pirotecnia, hein? Sem pirotecnia. Com seriedade. Alguma alusão ao CF, hein? Não só televisionado, como irradiado. Todos os meios de comunicação acompanharam. Isso teve uma força pedagógica tal. E agora será corneteado. Eu quero fazer aqui esse registro histórico. O Supremo Tribunal Federal começou também a televisionar os grandes julgamentos, assim foi com o Mensalão, enfim, e outros grandes julgamentos que sejam momentosos. Mas o pioneiro, quem criou o primeiro televisionamento em televisão neste país, e nunca se fez justiça histórica, está aqui na nossa presença. É o nosso coordenador. Naquele julgamento histórico. Em 1990, ele diretor da TV Guaíba e Correio do Povo, ele televisionou, ele foi o protagonista. Julgamento do... O fator determinante para o julgamento do Daut. E o senhor foi Eu fui, da condição de procurador-geral, o acusador, o procurador, junto ao Tribunal Pleno. 21 desembargadores em 3 dias fizeram aquele julgamento. E se dividiu o tribunal. 7 condenaram, 5 absolveram porque entenderam que o acusado não era o culpado e 7 absolveram na dúvida. Mas o que interessa para a homenagem, é um registro para a homenagem que eu quero fazer. Concordo totalmente. O pioneiro. Aquele julgamento foi acompanhado... Quer dizer que ele é o culpado? Concordo pelo Estado. Concordo totalmente com o deputado Walter. Deputado, olha que está aqui. Está vendo ali, ó, não sou eu. Deputado Walter. Sem urna, que seja preso quem foi condenado hoje. Também concordo com o advogado sobre a questão que o PT fala fala o que é de seu interesse. É bom, se não for, não é. Bom, na discussão como petista, eu também concordo com o deputado Marcel sobre a questão dos movimentos marginais. Ótimo programa, parabéns, Alessandra. Só para deixar uma coisa clara, né? Eu acompanhei aquele julgamento histórico e também hoje acompanhei nos desvãos do tempo o que estava acontecendo aqui. Agora, para o Supremo Tribunal Federal, o televisionamento fez um mal terrível. Fez um mal terrível, porque aviltaram as piores qualidades dos jogadores, não as melhores. Então foi muito ruim. Vamos ao ponto final com FCDL e Gimo. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta QComércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Nestor Reis, seu ponto final.
Meu ponto final é o seguinte, sem ser alarmista, né, o que me preocupou no clima desse julgamento e tudo que o antecedeu, eu fiquei sempre pensando na mesma intolerância que eu vejo na Venezuela. E fico vendo declarações de pessoas que fazem públicas que, se enfeixarem o poder às mãos de novo, farão qualquer coisa, porque não tem limites para agir. E o debate nacional hoje se permeia e oscila entre essas questões dos apaixonados pelo Lula e dos apaixonados pelo Bolsonaro, em quem eu não votaria. Adelicial, Então, isso é seu muito ponto ruim final. para a democracia. Eu quero insistir que daqui para frente eu espero que os debates sejam sempre a partir das ideias, dos fatos, das ações, e que a gente use menos uma linguagem ofensiva e que a gente não se baseie porque o sujeito é de um partido ou do outro, porque tem muita gente com culpa no cartório. Eu não fico esfregando debaixo do nariz dos meus contendores, entende? Os seus parceiros de partido o tempo inteiro. Se eu fizesse isso, nada seria feito. Eu espero que, com a presença do Walter lá na Câmara, nós já discutimos muito, né, Walter? Nós teremos um ano, marque, 2018 vai ser um ano importante em Porto Alegre pelo procedimento que nós vamos ter na Câmara de Vereadores. Pode escrever. Presidente Walter Nagel. Quero agradecer mais uma vez ao Dr. Jorge Hertzl, ao meu querido desembargador Englert, ao Ricardo Englert, a todo o pessoal da Santa Ao nosso Casa. Ismael Magunic. Ao Ismael, querido amigo, aos médicos, ao Dr. Guinter, ao Dr. Weston. Quero agradecer a senhora Sueli, que trabalha lá. Quero também dar um abraço muito carinhoso aos devotos de Nossa Senhora de Navegantes. Eu fiz a abertura, embora não seja o meu credo religioso, mas o presidente da Câmara de Porto Alegre faz a abertura da procissão de Navegantes domingo à noite. Eu não estava muito bem, mas de qualquer forma cumpri essa obrigação. Encontrei duas senhoras lá que são nossas assistentes aqui, vieram me cumprimentar com muito carinho. Peço desculpas, perdi o papel que estava o nome delas, mas eu quero registrar que fiquei muito agradecido pelo carinho que recebi. E quero dizer que na sexta-feira, agora de manhã, e não obstante esse contratempo que eu tive, nós vamos continuar cumprindo as nossas agendas. Vamos estar às 8h30 da manhã na trincheira da Ceará. Eu fiquei muito preocupado que a trincheira da Ceará vai ficar pronta para a Copa. Foi a notícia que eu tive. Tá? Não dizer qual é Copa. Para a Copa do Mundo da Rússia. Porque a informação que eu tive é que, depois de resolvido o imbróglio contratual, são mais 4 meses de obras. Isso é inaceitável. Eu, se fosse, não sou, quero falar de forma muito fraterna, o prefeito da cidade teria parado no dia 1º de janeiro do ano passado, chamado todo mundo envolvido e dado um prazo. Eu imaginei, Marcel, doutor Paulo Olímpio, que agora, quando começassem as aulas de novo, e as crianças e as famílias viessem, doutor tivesse resolvido. E, infelizmente, não vai estar, mas nós vamos botar pressão para resolver as obras que estão não resolvidas. Doutor Paulo Olímpio Gomes de Souza, nosso eterno procurador-geral de Justiça. Eu acho que hoje é um dia a ser lembrado e festejado. Esse julgamento histórico é um marco pedagógico de ensinamento para arrefecer um pouco um clima de tensão política quase às raias da insuportabilidade que nós estamos vivendo. Me parece que daqui para frente o império da lei, da justiça, vai predominar. Eu quero mais uma vez cumprimentar o Tribunal da 4ª Região, os 3 desembargadores que foram protagonistas desse julgamento histórico e todos Fica a aqueles nossa que homenagem a eles, Leandro Pausen, o Vitor Laus e o Gibran Neto. Exatamente, a nossa homenagem a estes grandes julgadores que atuaram hoje. Pela dignidade, né? E pela independência. Não, e pela forma e pela coragem objetiva, também. Sem estrépito, sem estrelismo, com discrição, um julgamento digno. Deputado Marcel Van Hatten. Paulo Sérgio Pinto. 24 de janeiro de 2018. Para mim, uma honra, uma alegria estar podendo participar nesse programa, junto com os demais debatedores, pois é um dia da mais absoluta importância para o Brasil. Continuamos com a reforma política que o Congresso teima em não fazer e está sendo feita em 2 momentos. Um pelas instituições, com Lava Jato, Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia Federal, botando político de todos os partidos na cadeia, empresários corruptos na cadeia, com o apoio do povo,
que foi às ruas, está nas ruas hoje, no Parcão. Quem é de Porto Alegre já está convocado para no Parcão celebrar essa vitória do povo brasileiro pelo 3-0 e que vai continuar sendo feita. Essa mesma reforma política que não é feita em Brasília, Paulo Sérgio, vai ser feita nas urnas neste ano de 2018, pelo voto. E é principalmente renovando os parlamentos. As pessoas às vezes têm aquela ilusão de que colocando um Messias, um salvador da pátria para presidente ou para governador vai se resolver o problema. Não. É por meio do voto em bons deputados, bons senadores, deputados estaduais e federais que você vai ajudar a mudar o país. Políticos, né? Bons políticos. Eu não quero viver em outro país. Eu quero viver em outro Brasil. Esse é meu ponto final. Quero mandar um abraço para o Daniel Flores, que tinha adiantado o placar 3-0, que eu também acertei, acho que a grande maioria acertou 3-0, era o caminho, mas ele disse que seriam 19 anos. Um abraço, Você estava certo. Daniel. 19 anos, errou por 7, né? Ficou em 12. Errou por 7 anos só, Daniel. Não te perturba, não precisa procurar um psiquiatra. Todo mundo erra. Foi só 7 anos. Que barbaridade. O cara tem que saber qual é a pena que está prevista no crime. Amanhã até vou tomar um café com ele lá no café dele ali na... E muito bom o café, muito bom o café. Eu sei, tu fosse... Ele tem no final de tarde, ele tem aquele quibe que ele faz, que ele é magistral. Fosse lá com o João de Almeida Neto. Com uma hoste, com uma penca de gremistas. Com uma penca de gremistas. Márcio Divino e André Cunha. Está de aniversário, fez ontem aniversário a desembargadora federal Marga Eng Tessler. Fez o desembargador Cláudio Luiz Martinevski, o procurador Alceu Schweller de Moraes, o nosso Lourenço Castelã, eu nem sabia que ele era Darcy, Lourenço Darcy Castelã, grande abraço, dono da Floresta. Lá de Barbosa. Flores. O Maguito Vilela, teu amigo. Barbosa é o Tramontino, quase. O Maguito Vilela, teu governador, está de aniversário, estava ontem de aniversário. Governador aonde? O Cláudio Toigo, filho, presidente da RBS, o CEO da RBS. Conheço, mas o também o Maguito eu não sei quem é. Eu tenho o Manguito, rotador aqui, que é o Maguito Vilela, teu amigo. Desembargadora Vânia Maria Cunha Matos, também de aniversário. Flávia Galó, Pedro Grandene Bartelli, teu amigo. Não, teu amigo é o outro, Alexandre. O Edson, Lisboa de aniversário. Então estão os dois de aniversário. Não, mas aqui só tem um, acho que o outro não gosta da foto. Não gosta da foto dele. O Fernando Zilles também de aniversário. O Carlos Abud, nosso amigo publicitário. Um abraço a todos eles. E quem foi o primeiro presidente da Câmara de Vereadores? Primeiro? Acho aí tu me pegou. Isso aí remonta. Errou. Tem que combinar comigo essas coisas. Aí não vale. Quem foi o primeiro? Quem foi o primeiro presidente da Assembleia Legislativa? Também não sei. Quem foi o primeiro procurador-geral? Era um desembargador no século XIX. O Ministério Público não tinha autonomia e independência que nós temos. Quem foi a primeira pessoa que mediou um programa de televisão? Não me ocorre agora. Quem foi a primeira pessoa que mediou um programa de TV? Qual foi a primeira transmissão? Quem foi a primeira pessoa que mediou um programa de TV? É mais fácil para ele que ele sabe. Qual foi a primeira transmissão a cores no Brasil? Em cores no Brasil? Em cores foi em Caxias do Sul. Viu? Começou teu amigo? A TV de Flor, então ficou para mim aqui. Quem foi a primeira pessoa que mediou um programa de televisão? Mas eu vou dar para o Paulo Olímpio aqui. Olha aqui, o Paulo Olímpio está precisando. Tá certo. Lá em Atlântida, o repelente. Até porque eu, o Marcel e o Adelino não podemos estar recebendo presente. Você encontra na Panvel. Na Panvel, para ti eu vou te dar um negócio para diverticulite. Tem um kit lá. Eu já estou com um kit de diverticulite. Já está com Eu já estou com... É verdade, diverticulite resolve. Eu achei que tu ia dar esses repelentes para Deli repelir essa direita furibunda, mas nem o repelente deu para eles defender. Quem é o direita furibunda aqui na mesa? Tu? Nós não, nós é que não somos, nem eu, nem o Paulo Olímpio. Nem o Marcelo. Agora, deixa eu aproveitar aqui, eu entrei ligeirinho no site do Memorial da Assembleia, está aqui, Rodrigo José de Figueiredo Moreira foi eleito por aclamação na primeira sessão preparatória e instalação da Assembleia para presidir as sessões até a eleição da mesa e presidiu a sessão de instalação em 20 de abril de 1880. Não, eu me socorri. Paulo Olímpio agora com as principais... Eles querem regra do TRF, aqui o Google ajuda. Fique agora com as principais notícias do dia com os apresentadores locais e teremos assim o Jornal da Pampa. Eu quero fazer uma referência dele. Não fique triste, ali, não se zangue com tudo que te falaram aqui. Não, mas me confirma mais Roberto vezes. Mas vem. Eu estou sempre o Adão Villaveira. Eu admiro a tua coragem, tu vens, tu não foge do pau, vem ouvir o Marcelo aqui. Não, eu não falho. Mas o Adãozinho... Vem, agora o Adão... Se todo o PT fosse com o Moro ali, certamente nós estaríamos hoje tratando a respeito do que nós estamos tratando. É verdade.
É verdade. Ele não tem cara de PT. Eu já tô... Ele não tem Eu já tô... Me sacaneio aqui. Ele não tem cor. Eu já tô achando ele com a rica cara de arenista. Obrigado, boa noite. Nem tem cara. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Banrisul. O grande banco do Sul.